Iniciada a gravação, Túlio. Isso. Então, vamos começar. Na verdade, o nosso tema ele foi inspirado numa decisão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de adotar a internação involuntária e a internação compulsória para pessoas usuárias de droga, né, no município do Rio de Janeiro, em geral, pessoas em situação de rua. E aí, quer dizer, essa medida é uma medida que me parece que até ela já foi derrubada na Justiça, porque essa decisão da Câmara Municipal ela é completamente inconstitucional, né? Mas eu acho que é importante nós discutirmos essa questão. Ela permanece atual, sobretudo porque esse tema é um tema recorrente, certo? Na nossa vida, na nossa cidade. Sempre esse tema está voltando aqui. Eu desliguei um ar-condicionado, estava fazendo muito barulho. Mas, então, nós temos que retornar nesse tema para ver se ele não volta mais, porque ele está sempre vindo aqui na nossa discussão, na política, os políticos, pessoas que decidem. E por que esse tema ele é recorrente? Porque a política sobre a questão de drogas ela é absolutamente equivocada, ela sempre é muito violenta, ela deixa de ir nas questões importantes, básicas e fundamentais do problema da pessoa que faz uso abusivo de álcool e drogas, né? Ela está sempre operando numa certa necropolítica, que é a de culpabilização das pessoas, que é de punição das pessoas, sempre punitivo, né? O Estado brasileiro é um Estado inquisitorial, como diz um grande antropólogo aqui da UF, faleceu há umas 2 ou 3 semanas, para lembrar, né? Cante Lima, que formulou essa ideia do Estado brasileiro, ele é inquisitorial, né? Ele culpabiliza e penaliza as pessoas pelo que elas fazem. Então, por esses motivos todos, nós temos que voltar a esse tema, para compreender o problema, né? Então, o tema da necropolítica é o tema que a gente vem trazendo aqui, que ele foi formulado por um filósofo camaronês, o Achille Mbembe, e o que nós vemos que a política antidrogas ela virou, de um lado, uma política para assassinar jovens negros e periféricos nos territórios da periferia da cidade. Isso é incontestável, esse tipo de situação. E, por outro lado, adotar esse tipo de política de internação compulsória ou involuntária, que também opera no sentido de que as pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas devem ser segregadas. Ao serem segregadas, devem adotar a estratégia de abstinência, que impede qualquer uso de substância, e elas ficam internadas por um tempo X, em total abstinência de uso de substância. Um projeto terapêutico da total abstinência, que já se mostrou, por evidência científica, que ele é um projeto totalmente falho. Ele não tem eficácia, ele tem eficácia em 2, 3% das pessoas. Porque as pessoas, quando saem daquele ambiente de confinamento, ela volta para o ambiente social, comunitário, de família, onde estão os elementos que levaram a que ela fizesse uso abusivo de álcool e outras drogas,
E, portanto, sem ter trabalhado essa questão nela, ela tem a tendência a novamente voltar a fazer uso abusivo pelos estressores do ambiente aos quais ela não consegue trabalhar com eles, manejar, enfrentar, não tem resiliência para isso, né? Então, o projeto da abstinência é um projeto de dados científicos, mostram, né, dados de pesquisa demonstram uma eficácia de em torno de 3%, ou seja, é residual essa eficácia. Então, na verdade, por quê? Porque as bases do problema do uso efetivo, né, de substância ainda não foi trabalhado efetivamente. Na verdade, as pessoas, quando elas são... Tem diferentes usos de substância, inclusive, né? É muito interessante nós observarmos também pesquisas, boas pesquisas realizadas nesse campo, por exemplo, na Unifesp, indicam que em torno, por exemplo, pesquisas sobre o uso de crack, em torno de 75% do uso, ele é uso recreativo. Em torno de 25%, 30% são situações em que a pessoa ela é capturada pela droga, ou seja, ela passa a viver em torno da droga, em torno da busca do consumo, compulsoriamente, compulsivamente, né? Sem possibilidade de controlar essa situação. O uso recreativo é um uso que a pessoa faz para ter um prazer momentâneo, mas é uma situação que ela maneja, que ela controla, que ela, se quiser parar, ela para, ela é sociável, ela é produtiva, ela, ela trabalha, tem renda, tem uma vida social e tudo mais. Isso é diferente. Então, só para desmistificar a ideia de que a pessoa que faz uso, ela é uma pessoa, como se disse em certos momentos, que houve um grande uso de crack, aqui no Rio de Janeiro tinha, inclusive, cenas de uso na Avenida Brasil, muito expostas, e as pessoas criaram o mito de que o usuário de crack era um zumbi, usavam essa figura, um zumbi, uma pessoa desorganizada, uma pessoa que tinha noção, e como se todas as pessoas fossem assim, que, na verdade, várias pesquisas começaram a aparecer, vários estudiosos, para dizer que não era assim. Há uma parte pequena, inclusive minoritária, dos usuários que atuava como tivessem sido capturados pela droga. E por que essa captura ela ocorre? Né? A pessoa ela tem diversas fontes de alegria, prazer, e dentro das suas relações afetivas, de trabalho, comunitárias, familiares. Esses vínculos afetivos são fontes de energia, de prazer, né? De alegria. Quando a pessoa perde isso, e ela muitas vezes vai perdendo gradativamente, o que ela busca no uso de substância? Ela busca o prazer rápido, mesmo que seja um prazer momentâneo, né? Mas ela está em busca dessa fonte de prazer rápido, imediato. Então, os programas que têm por objetivo controlar, vamos dizer assim, que têm por objetivo cuidar das pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, eles levam em consideração a subjetividade da pessoa, sua cultura, seus hábitos. E é por esse motivo que, por exemplo, a internação compulsória ou involuntária, que vai segregar a pessoa e obrigá-la a uma abstinência, né, completa do uso, não tem eficácia porque não trabalha os elementos que compõem, eu diria assim, a situação que compõe, que agencia, né, aquela pessoa ao uso, que é a perda desses vínculos anteriores, né, muitas vezes de afeto, as fontes de prazer e de alegria. Por isso que estratégias como a redução de danos
são as estratégias adequadas, mais eficazes e melhor resultados. Porque, em primeiro lugar, a redução de danos, ela pensa a pessoa que é usuária de substância como uma cidadã, um cidadão com plenos direitos. A primeira questão é essa. A segunda é que não vai culpabilizar a pessoa por usar a substância, não vai criminalizá-la por isso, né? Pelo contrário, até podemos admitir que o uso de substâncias, né? Ele existe na humanidade desde sempre, desde que a humanidade é a humanidade, e a humanidade faz uso de substâncias para ritos religiosos, vários tipos de ritos das várias sociedades, desde a antiguidade, utilizam substâncias por diversos motivos, né? Então, ele é parte da paisagem humana. O uso não é estranho a nós, humanos, e nem à sociedade humana. A questão é quando a pessoa passa a ser capturada, né, pela droga e perde a possibilidade de controlar essa situação, de manejar essa situação. Então, a redução de danos, ela parte desse princípio. A pessoa é cidadã de direitos, a pessoa ela é protagonista da sua vida. Então, não culpabiliza, não criminaliza, mas procura estabelecer um canal de diálogo, de conversa com essa pessoa, de modo que a estabelecer com ela um apoio, ajuda, um cuidado, para que juntos, contando inclusive com o protagonismo dela, possam superar uma situação que ela está vivendo de dificuldade em relação à droga, né? Então, a redução de danos ela parte dessa premissa que um diálogo pode, através de um diálogo, pode ser possível, eu diria assim, negociar, né? Pactuar um projeto terapêutico, uma pessoa que quer ajuda, que quer amparo, que quer sair da solidão, que muitas vezes ela se encontra. Então, essas estratégias de redução de danos são de vários tipos, associada a incentivos de outros tipos, associada a possibilidades de ressocialização, que são outros dispositivos, associada a restabelecimento de vínculos afetivos, amorosos, com a família, com pessoas. Tudo isso passa a ser possibilidade agregada a um projeto terapêutico e possibilidade de recuperação, tanto desses vínculos afetivos, das fontes de prazer e alegria, e, portanto, possibilidade de se refazer, né, socialmente, pessoalmente e tal. Então, as estratégias de redução de danos são agregadas a esses vários elementos que compõem o que nós chamamos de projeto terapêutico, é um conjunto de ações que são pactuadas, são combinadas, são dialogadas com a pessoa que está em uso abusivo de álcool e drogas, topa isso, ela quer ser ajudada, ela quer se restabelecer, ela quer retomar a recuperação da sua vida. Então, Paulo, já passando para você, mas esses são os fundamentos, né? E tem vários programas no mundo, no próprio Brasil, de sucesso em relação a isso. Então, eu só estou dizendo isso para falar que a política de drogas no Brasil ela tem a matriz da necropolítica, a matriz da culpabilização, da criminalização, né? E do estabelecimento de morte do outro. Essa é uma absoluta incompetência de quem formula política antidroga no Brasil em relação a essas questões todas, né? E aí, bom, eu vou abrir para o Paulo e depois nós damos seguimento. Vai, Paulo. Eu queria observar algo paralelo a isso, que é uma pesquisa da Fiocruz que demonstra que 70% das pessoas que fazem redução bariátrica sem nenhum tratamento, sem nenhum projeto terapêutico,
onde a redução bariátrica esteja incluída, se transformam em alcoólicos, né? Em álcool dependentes. Ou seja, é o mesmo processo, se a gente poderia dizer, da internação compulsória, né? No sentido onde se pretende fazer um corte brusco na vida de alguém, achando que aquele sintoma, na realidade, seria a causa, né? E aí, no caso da obesidade. E não é. De novo, repete-se o mesmo fato que no uso de drogas ou tantos outros usos, né? A gente pode pensar também naquela pessoa que tinha algum hábito, seja ele alcoolismo, seja uso de substância psicoativa, seja ela qual for, e aí vai praticar esporte e acaba dependente do esporte, né? E assim por diante. É a ausência exatamente desse projeto terapêutico. Isso mesmo, Paulo. Essa mesma situação se repete para essa situação que você está falando, pessoas com obesidade mórbida, e, portanto, são pessoas que a sua saúde já está sendo prejudicada pela obesidade, né? A mesma situação dessas políticas relacionadas a essas pessoas, a gente vai observar isso também. Então, é um modo comum assim de atuação, de não reconhecimento do sujeito, né, da sua cidadania, dos seus direitos, a sua forma de ser, sua forma de agir e estabelecer com ela possibilidades, né? Então, essas são as questões que nós... Tem vários programas que superaram essa situação por um programa de sucesso, né? Portugal, por exemplo, abandonou essa política de repressão. No início dos anos 2000, Portugal abandonou essa política de repressão às drogas e adotou uma política a política de acolhimento àquelas pessoas que queriam, né? Parte, evidentemente, de um desejo da pessoa, queriam apoio, queria ajuda para em relação a essa situação de total captura pela droga, né? A sua vida vivendo em função da droga. Pessoas que queriam sair dessa situação, queriam ajuda, queriam apoio, solidariedade, encontravam acolhimento num programa que foi criado em Portugal no início dos anos 2000. Esse programa envolvia acolhimento, envolvia apoio, envolvia profissionalização, envolvia remuneração. Portugal, em 15 anos, conseguiu reduzir em 70% assim, o índice de pessoas que faziam uso abusivo de drogas, né, com esse programa. E o programa foi um modelo para o mundo inteiro, o programa foi premiado pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, com um programa de sucesso nessa área, e foi abandonar a repressão, adotar outras estratégias de redução de danos, de acolhimento, que se conseguiu esse sucesso, né? Mas no Brasil, depois, assim, década passada, no governo Haddad de São Paulo, adotou Braços Abertos, né? Que foi um programa também nessa mesma direção, redução de danos, referências terapêuticas, muito diálogo, muita conversa, muita escuta, não proibição, mas negociação e pactuação de redução de danos, restabelecimento de vínculos afetivos, né? Para pessoas restabelecer essas fontes de alegria, essas fontes de prazer que ela tinha na relação com as pessoas, com familiares, com comunidade. Então, também o programa de Braços Abertos, que foi, na sequência, eliminado pelo prefeito que veio depois do Haddad, foi um programa também de sucesso, que depois as pessoas tinham algum trabalho na prefeitura, eram remuneradas por isso e tal. Elas não eram proibidas de usar a droga, tinha toda uma conversa, uma pactuação para reduzir, e aí, gradativamente, essa redução é cada vez maior no processo, questão processual. Então, esses projetos terapêuticos que envolvem a redução de danos e esses outros dispositivos que eu citei, né, que recupera
pessoa, sua socialização, seus vínculos afetivos, amorosos e tal, suas fontes de prazer, eles têm uma alta taxa de sucesso nesses projetos terapêuticos, né? Diferente de internação compulsória ou internação involuntária, que a taxa de sucesso é 3%. Então, você tem taxa de desastre, de insucesso, né? Para dizer bem claro dessa situação. Então, a política sobre drogas ela é uma política eminentemente repressiva, culpabiliza as pessoas, pune as pessoas, e é esse o sentido dessa política. Essa decisão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que se mostrou inconstitucional, mas é uma opinião muito presente entre os políticos, as pessoas que vêm decidindo sobre essas questões, presente também na sociedade. Então, nós temos que fazer um enfrentamento disso, relatar o que de fato é uma política de sucesso, que tem resultado sobre essa questão, dar exemplos, convencer as pessoas. O que nós queremos é resultado. O que eles querem é a violência pura e simplesmente, o uso da força. Nós estamos vivendo um mundo cada vez mais perigoso e que esse tipo de coisa tem sido muito comum, né, no nosso meio. Fala, Paulo. Eu queria trazer também uma questão que é pela primeira vez na história do Brasil e também da humanidade sobre essa questão do uso de droga, a classe dos excluídos sociais recebe muito mais atenção do que da elite. Você vê, porque quando se pensa em internação compulsória ou involuntária como solução, só se pensa para a população de rua. Se esquece que a elite brasileira é a segunda maior consumidora de cocaína do mundo. E não existe nenhuma ação direcionada a eles. Existe uma pesquisa patrocinada pela Unesco, que tem até um livro sobre isso, Droga nas Escolas, que demonstra que as escolas brasileiras, desde o segundo grau até a universidade, são as principais fontes de difusão, comercialização e uso de substâncias psicoativas. Inclusive a Edna, que está aqui, conhece uma professora que até já tentei trazer para cá, que fez o doutorado dela, uma pesquisa entre o uso de drogas em estudantes de medicina, e comprovou, através da pesquisa, que os estudantes de medicina saem usando mais droga do que quando entraram. E não existe nenhuma política do Estado que contemple a elite. Não existe assim, se internação compulsória fosse algo efetivo, né? Poderia se internar toda a classe, toda a elite brasileira, né? O uso de substâncias, cocaína, por exemplo, está tão intenso que os peixes que vivem em torno do emissário submarino do Rio de Janeiro estão contaminados de cocaína, né? A Lagoa da Conceição, em Florianópolis, a água, o Serviço de Saúde Pública de Florianópolis aconselha não consumir os peixes porque a água está com alto índice de contaminação de cocaína e de remédios ansiolíticos. E assim, e ninguém faz nada para atender essa demanda da elite. Só se pensa em população de rua, e quando se pensa em população de rua, é na internação compulsória, ou seja, é evidente que é uma questão ligada à higienização e não ao bem-estar dessa população, né? É evidente que, na realidade, o anseio é o anseio da necropolítica de esconder essa população, essa fatia, de tal maneira que não fique evidente que o capitalismo também produz miséria, né? Segue lá, Túlio. Pois é, e só para diferenciar o que é internação involuntária e internação compulsória, né?
as duas envolvem o não reconhecimento da pessoa como cidadã de direitos, né? A internação involuntária é uma internação contra a vontade da pessoa, mas que é uma decisão dos familiares com o poder público. E a internação compulsória é também uma internação contra o desejo da pessoa, mas por decisão judicial. Os dois tipos de internações são absolutamente danosos, né? Qualquer projeto terapêutico que tem por objetivo cuidar, apoiar a pessoa, ser solidário a ela e tal. E não precisaria ser assim, né? Por exemplo, você vai na Itália, a Itália não existe internação compulsória ou involuntária, não existe. Eu tive na Itália um certo período e pesquisando lá, cuidado em saúde e tal, me deparei com uma situação de uso de drogas e saúde mental, e aí eu tive condição de verificar com as pessoas, né, os trabalhadores sobre internação, e eles disseram que na Itália é proibida a internação, qualquer tipo de internação, que não seja com a decisão da pessoa. Se a pessoa não se colocar, eu quero ser internada, me interne, se ela for contrária, ela não será internada, nem por decisão familiar, com o poder público, e nem por medida judicial, não existe, porque é ilegal a internação sem a concordância da pessoa. Edna. Bom, primeiro eu li o texto, achei super interessante, ainda não tive a oportunidade de ler uma das referências, né? E eu separei três fragmentos, né? Quando ele fala de fronteirização do mundo, corpos fronteiriços, e no final ele fala desfronteirização do mundo. Achei super interessante. Bom, eu vou trazer uma fala aqui que eu já trouxe várias vezes, e que eu queria ouvir de você, se existem outras maneiras de cuidado além do que a gente faz. Bom, sou professora da UERJ, acompanho os alunos no CAPES UERJ, e a gente tem um CAPES 2, né? A gente tem alguns usuários, né, de saúde mental lá do CAPES, que eles fazem uso de substâncias psicoativas. E aí, quando entram em crise, né, vivendo a realidade Brasil, Rio de Janeiro, 2025, né, a gente sabe o quanto o programa de saúde mental foi violentado nos últimos anos, né, a gente não encontra outra saída para fazer uma internação involuntária, tentando que seja o mais breve possível e com acompanhamento de profissionais do CAPES, indo diariamente, a nossa referência de emergência é o Hospital Pinel, né? Então, mas quando eu ouço, né, nós ouvimos alguns expositores falarem, né, como você falou, ainda agora, sobre a questão da internação involuntária, assim, de uma maneira bem incisiva, eu
eu não encontro até o momento outros caminhos que não seja esse. Por outro lado, ao ouvir isso, nós, militantes da reforma psiquiátrica, ficamos muito se sentindo culpados pela internação. Mas hoje em dia, eu sinto menos culpa, né? Acho que por conta da minha idade, não sei o quê, entendendo que essa internação é uma forma de cuidado, não é o ideal. Mas, naquele momento, com as condições que essa pessoa tem, muitas vezes não tem família, alta vulnerabilidade, quadros graves de psicose, a gente não tem outra saída. Então, eu queria ouvir, né, de você o que você pensa a respeito. A própria crise, a gente tenta dar um contorno, olha, o máximo possível, né? Isso assusta até os outros usuários, mas a gente tenta evitar o tal do encaminhamento, como a gente, há muitos anos atrás, né? A crise não era tratada nos CAPs 2, né? Quando eu acho que na legislação mesmo diz, né, que como é que fala? Grave, né? Grave condição, sei lá na lei, então, mas não era tratado. E de um tempo para cá, a gente tenta dar um contorno, né, o máximo possível para que ele não seja internado. Então, eu queria ouvir você e qual é até a experiência, quer dizer, não sei se dá para a gente fazer, tendo referência à Itália, eu não sei, eu nunca fui ao programa de saúde mental de lá e tal. Como que a gente pode fazer para, uma vez que essa situação aconteça, como é que a gente poderia fazer sem a internação? Lembrando que a gente tem sempre como objetivo a questão da redução de danos. Muito bom, Edna. Obrigado pela sua fala, porque ela dá oportunidade para a gente conversar sobre essa questão. Em primeiro lugar, não se sinta culpada quando você internar alguém voluntariamente no Brasil, aqui no Rio. Por quê? Porque qual o problema que nós temos aqui? Falta política e programa institucionais que possam apoiar as pessoas para o cuidado àqueles que estão em situação abusiva de álcool e drogas. E é claro que um profissional ou uma equipe de profissionais isoladamente dificilmente vai conseguir manejar uma situação dessa. Então, a internação involuntária ela surge como uma alternativa quase que por força das circunstâncias que nós vivemos. É muito diferente um país que nós não temos essa política instituída, que os profissionais podem, então, contar com instrumentos de uma política, de um programa, para manejar a situação com os usuários, né? Do que Portugal, que tem um programa instituído que reduziu em 70%, inclusive, o uso abusivo de álcool e drogas com esse programa, o sucesso que ele foi, porque tinha um programa instituído, tinha equipe, referência terapêutica, várias iniciativas em que o usuário poderia se inserir nelas, tanto para restabelecimento de vínculos, profissionalização, inclusive recuperação de renda e tudo mais. O programa Braços Abertos em São Paulo dá a mesma coisa. Agora, se você não tem um programa com todas essas possibilidades de atividades, de iniciativas, evidentemente, sozinha ou uma equipe só, é muito difícil conseguir manejar esse tipo de situação, né? Eu me lembrei de um pensamento
dos indígenas, né, um pensamento ancestral indígena, que eles dizem o seguinte: é necessário uma aldeia para educar uma criança, porque o pensamento indígena ele é todo voltado para a coletividade, ele é todo voltado para a comunidade, tudo é comunitário entre os indígenas. Então, uma pessoa sozinha não cria uma criança, né? Eles falam que é necessário, precisa de uma aldeia para criar uma criança. Ou seja, porque a aldeia vai passar o conhecimento ancestral, os hábitos, a cultura para a criança. Eu poderia dizer a mesma coisa, né? Precisa uma aldeia para cuidar de uma pessoa numa situação como essa. Ou seja, é necessário um programa, é necessário equipe, é necessário diferentes tipos de atividades e possibilidades para essa pessoa se inserir, se vincular, restabelecer os afetos para sair dessa situação, né? Como não tem isso, o que resta? A internação involuntária, por absoluta falta de alternativa, de apoio, de políticas, de programas, né? Então, é uma situação muito difícil mesmo, mas eu entendo perfeitamente a situação, né? Infelizmente, nós vivemos isso, e é isso que a gente está conversando. Essas políticas têm que mudar, os programas têm que se instituir. Então, não se culpe, tá? É a contingência da situação que leva a isso. Ivete. Obrigada. Boa noite. Túlio, eu não sei se eu entendi bem, você disse que a internação involuntária, compulsória, ela não é legal. Mas a Lei 10.216, Paulo Delgado, traz essa proposta, né, dentro da reforma psiquiátrica, de ter como critério, em alguns casos. Eu fiquei um pouco confusa, eu queria que você esclarecesse melhor essa questão. E como você mesmo já mencionou. Oi? Assim, ela não é legal na Itália. Eu estava Ah, falando da Itália, né? Na Itália, a internação involuntária ou compulsória, ou qualquer tipo de internação que não seja por decisão da própria pessoa, ela é ilegal. Não existe essa possibilidade no sistema italiano. Mas no Brasil tem, no Brasil tem. Agora, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ela aprovou a internação involuntária compulsória e, se não me engano, foi derrubada judicialmente depois. Temos que verificar isso, tá? Mas, nesse caso, eu estava dizendo da Itália, viu? A Itália é proibido. Não tem essa possibilidade legal. Paulo, Túlio, não sei se você viu, e aliás todos os outros viram, acabou de ser eleito por um órgão da OMS as 10 cidades com melhor qualidade de vida no mundo. E a primeira delas é Amsterdã. E é muito interessante porque, nesse relatório, quando fala que a primeira é Amsterdã, aparece assim, entre parênteses, né, escrito assim, apesar do uso indiscriminado, do uso legalizado, eu não me lembro, mas o termo que foi usado, até porque eu li em inglês, então não me lembro mais esse termo, mas de drogas. Ou seja, o que faz a ressalva que Amsterdã é a cidade com melhor qualidade de vida do mundo inteiro, mesmo estando liberado o uso de substâncias psicoativas. É interessante porque essa matéria que eu li, quer dizer, não foi matéria, esse artigo que eu li, é interessante porque ele não atribui ao uso liberado de substâncias psicoativas e, por isso, ele é a cidade com melhor qualidade de vida, não. Não, ela coloca como se isso fosse um problema, mas, mesmo assim, eles conseguiram superar e se tornar a melhor qualidade de vida.
Isso é muito interessante, né, de se pensar nisso, não? Vamos rodar aí, o que as pessoas acham? Assim, pessoal, só para vocês saberem, em Amsterdã não é liberado o uso de uma droga, né? Ou seja, da maconha, não. São todos os tipos de substâncias psicoativas são liberados o uso. Então, eu fiquei pensando aqui que é interessante porque se é tudo liberado, não tem proibicionismo e é considerado uma das melhores cidades em qualidade de vida, será que a relação está nesse contexto, né? Dessas políticas de proibicionismo, de opressão e que não dá liberdade de escolha para que o sujeito realmente ele possa mostrar que ele é capaz de, né, mesmo usando a sua substância, ter um controle da própria vida. A questão importante é essa, né? A pessoa mesmo usando tem um controle da sua própria vida. É isso que a pesquisadora Unifesp ela falou, ela informou, né, a pesquisa que 75% das pessoas que usavam crack faziam uso recreativo, e apenas 25% sofriam a captura pela droga, ou seja, sua vida já ficava totalmente absorta em toda a questão envolvendo a droga. E ele rompia todos os laços comunitários de trabalho, afetivos. Então, esse uso recreativo é o que essa pesquisa está indicando, é um uso que não tem nenhum problema. Qual é o problema? A pessoa faz uso recreativo, mas ela é uma pessoa produtiva, ela trabalha, ela tem a família, ela cuida das coisas dela, ela não é capturada pela droga. Então, essa que é a questão. Quando você criminaliza e culpabiliza, você retira essa possibilidade. Vale Vamos muito a colocar isso. pena. Eu preciso recuperar essa pesquisa, é de um professor Dartil de Oliveira, se não me engano, mas eu vou recuperar a pesquisa e vou mandar para o Paulo. E aí o Paulo pode distribuir no grupo. Eu acho que vale muito a pena Publica direto pegar no essa pesquisa. grupo. Então, publica lá direto no grupo, Túlio. Eu vou colocar lá, vale muito a pena, sim. Para a gente desmistificar essa coisa de quem usa droga está capturado pela droga, que é o que leva a essa política repressiva que o Estado brasileiro tem, inquisitorial, né? Então, não é isso. Vale muito a pena, sim. Assim, continuando a questão de Amsterdã, quer dizer, antes, fazendo um parênteses para essa questão, tem um livro do Carl Hart, Droga para Adultos, que ele escreve toda uma série de pesquisas que ele faz em torno exatamente do uso abusivo ou não de substâncias psicoativas muito interessantes, né? Inclusive, ele repete a pesquisa do Bruce, do Parque dos Ratos, com humanos, e dá exatamente o mesmo resultado, humanos e os camundongos, no caso, né? Mas uma questão que é interessante observar assim, em Amsterdã é que, primeiro, a liberação do uso de todas as drogas também tem como consequência o Estado holandês ter cuidado sobre a qualidade da substância, ou seja, enquanto aqui no Brasil, quem usa cocaína, por exemplo, né, quem cheira cocaína com pó de mármore, cocaína com pó de vidro, uma série de outras coisas,
lá em Amsterdã, com certeza ele vai cheirar a cocaína, né? E outra coisa também é que o uso, né, liberado implica numa possibilidade de desenvolver políticas de prevenção e educacional nas escolas públicas de Amsterdã, que, aliás, todas são públicas, então é redundância, mas nas escolas de Amsterdã, se contrapondo, inclusive, à pesquisa feita no Brasil, né, que demonstra que as escolas são os principais núcleos de difusão, comércio e uso de substâncias psicoativas. E um outro dado que eu acho que é muito interessante a respeito de Amsterdã, e aí não só de Amsterdã, mas de toda a Holanda, mas isso é um dado muito importante em Amsterdã, que Amsterdã é a cidade com o maior número, percentualmente falando, diagnósticos do mundo, ou seja, pessoas que sequer acreditam na existência de um Deus, a ponto de que não existe em Amsterdã templos, seja de qual for o tipo de religião, esses templos todos foram transformados em centros de estudo, uma série de outros, usaram esses prédios, equipamentos, para transformar uma série de outras coisas, né? Então, isso cruza. Se a gente cruzar isso com o uso de drogas, você vai ver que as pessoas não têm essa necessidade do uso de droga, porque elas têm a cidadania garantida, né? Então, nessa pesquisa, que nessa matéria que eu li, depois eu posso até resgatar e botar lá, só que em inglês, né? Mas mostra também que uma pesquisa feita pelo governo holandês, e aí nesses cafés onde são liberados esses usos de drogas, porque tem uns cafés, né? Você vai lá e aí você, dentro do café, você usa cocaína, usa o que você quiser. Mas a frequência é muito maior de turistas do que de holandeses. Então, essas imagens que a gente vê dos cafés em Holanda, em Amsterdã, cheios de usuários, né, é muito maior o de turistas, inclusive de belgas, franceses e dinamarqueses, que vão até a Holanda, até Amsterdã, só para fazerem o uso liberado, né? Então, assim, essa questão ela muda drasticamente em relação a nós, porque a proibição é proibido, assim como é proibido o uso, é proibido pesquisas a esse respeito, é proibido o controle de qualidade da substância que está sendo usada, é proibido, vou repetir para vocês, o jornal The Intercept, aqui no Rio de Janeiro, fez um teste, né? Encomendou com a aquiescência, inclusive, do Estado, encomendou uma pizza e uma dose de cocaína, uma quantidade de cocaína para fornecedores. A cocaína chegou primeiro do que a pizza. Então, liberado a droga é hoje, né? E liberado de uma forma que não tem controle nenhum, né? Muito pelo contrário, né? Sim, e só para completar os dados também de Amsterdã, Amsterdã, eu acho que fica em terceiro lugar como a cidade mais segura do mundo, o menor índice de criminalidade, porque ele não tem esse núcleo do abastecedor da criminalidade, que é a droga, né? Então, eles não têm criminalidade nenhuma em Amsterdã, entendeu? E aí todos esses componentes são importantes a gente pensar quando a gente pensa na proibição das substâncias psicoativas, né? Que, na realidade, elas alimentam o que há de pior em nossa sociedade. A observação importante, a Ivete colocou aqui no chat, ó, muitos trabalhadores da RAPS, eles concordam com o proibicionismo. E é isso mesmo, né? Quando não se apresentam alternativas que sejam convincentes, sólidas, que tenham evidências de resultados positivos e tal, as pessoas vão para aquele tipo de solução mais fácil, que está à mão, que é possível fazer, né? Então, é isso que acontece. Não precisamos inverter essa situação, né?
Uma pena, porque você pega, por exemplo, o programa de braços abertos da administração Haddad, que vinha mostrando um resultado extraordinário em São Paulo, inclusive com ali a chamada, né, entre aspas, Cracolândia e tal, que são milhares de pessoas que ficam ali numa cena de uso enorme, né, na época, e vem mostrando resultados muito positivos. Mudou a administração da cidade, o político, acho que foi o Dória, né, e depois que entrou derrubando prédios com pessoas dentro dos prédios, né, ali na Cracolândia. Uma repressão absurda, polícia e tal. Então, realmente, assim, se não houver um convencimento da população, coisas do tipo, para fazer pressão, né, realmente é difícil. Agora, tem muitos estudos, muitas evidências, tem muitos programas de sucesso que nós podemos nos espelhar, né, para falar disso, falar dessa questão. Sim, mas Túlio, se há de convir que para uma família, por exemplo, que tem uma pessoa que é usuária, né, abusiva, para ela é muito mais confortável ela taxar essa pessoa como sendo um doente, como assumir aquela pessoa como parte da família e um elemento denunciante da doença da família, né? Assim como o Estado brasileiro, para o Estado também é muito mais fácil colocar o indivíduo como sendo doente e culpabilizá-lo do que entender que a nossa sociedade produz esses elementos, né? Produz esses elementos de tal maneira que essa pessoa é levada a esse estado, né? Ela não está lá porque quer, ela está lá porque não encontra outra saída, né? Eu costumo dizer, inclusive, que essas pessoas, na realidade, não precisam de redução de danos, elas precisam de ampliação de vida, né? A realidade de ampliar as possibilidades de vida dela, as possibilidades de existência dela. Você quer falar aqui, Marta? A Marta fez uma observação importante aqui. Está fechado o seu áudio. Oi, estão me ouvindo bem Agora agora? abriu. Agora sim, pode falar. É, é porque tá ruim o som, né? Deixa eu só. Eu vou sair e vou entrar novamente, rapidinho. Posso falar ainda? Sim, pode falar. Estamos ouvindo bem. Tá. O meu comentário foi porque eu tenho, né, na família o meu filho mais velho e ele faz um uso abusivíssimo, que eu costumo falar, da substância psicoativa já há mais de 15 anos. Ele agora está com 36 anos. E a primeira coisa que eu fiz quando eu descobri, ele estava com 18 a 19 anos, 19 anos, assim, foi buscar um centro de recuperação para colocar ele, porque eu não sabia lidar com aquela questão. E também eu entendia que ela era algo espiritual somente, eu não sabia, na época, né, que era uma doença. Hoje, aprendendo com vocês, né, Paulo tem explicado que não é uma dependência química, né, eu tenho aprendido, mas na época eu corri logo e fui buscar um centro de recuperação para internar meu filho. Eu desconhecia toda essa situação.
Hoje, depois de alguns anos buscando conhecimento, entendendo sobre a questão, aí sim eu entendo que não deve ser dessa forma. Então, acho que as famílias fazem isso não porque, por qualquer outro, pode ser não, por qualquer outro motivo, menos pelo fato de não ter um amor, de não ter o cuidado, por conta Marta, olha só, quando eu quis colocar isso, eu coloquei não no sentido de personalizar alguma questão, mas no sentido de que é comum acontecer como nós estamos vivendo hoje, toda vez que esse tema é abordado, a frequência é muito baixa. Quando outros temas são abordados, a frequência é muito maior. Então, existe uma resistência muito grande das pessoas em pensarem e pararem para pensar a esse respeito. Porque não adianta você colocar alguém que é usuário abusivo de substância psicoativa pensando que cuidar dele é o suficiente. Não, não é o suficiente. Ele é um elemento de uma família onde ele está denunciando algo. E, portanto, essa família tem que se predispor, ela como um todo, passar e montar um projeto terapêutico aonde a presença dessa pessoa faça parte. E aí sim incluí-lo e ter ouvidos para escutá-lo também, para entender também, porque senão o que acaba acontecendo frequentemente é que essa pessoa, o usuário, fica mais isolado ainda. Ele se transforma no problema da família, quando ele, na realidade, não é um problema da família, muitas vezes é a solução da família. Eu já tive pacientes em situações como essa, em que depois que a família resolveu se integrar, ela teve uma convivência muito mais harmônica, e essa convivência harmônica possibilitou não só esse usuário não fazer uso mais abusivo, como o restante da família uma vida muito mais tranquila e muito mais feliz, porque puderam escutar a ele, e ele, com toda a sua veemência, né, pôde apontar aquilo que o incomodava. Normalmente, essas pessoas são pessoas extremamente sensíveis e inteligentes, e têm uma percepção além da nossa. E daí a necessidade, inclusive, do uso de substância psicoativa para criar um mundo próprio, né? Algo que ele se sinta possível na sua existência, até por causa desse isolamento. Uma coisa que eu acho importante, vale para a saúde mental de modo geral, mas também nessa coisa específica do uso de drogas, é que a família precisa de tanto apoio quanto a pessoa que faz o uso, né? Isso vale para a saúde mental de modo geral também, porque as famílias entram em sofrimento, né? E muitas vezes, quer dizer, o que a Marta colocou é muito importante. A família não sabe como lidar com a situação, é novo, é uma coisa nova para ela. Não tem programas que identificam isso, que vão, que apoiam, que instruem. Não sabe lidar. Como sabe lidar com a psicose, com a esquizofrenia, com a neurose, né? Ou seja, essa questão geral que diz respeito à saúde mental e ao uso de álcool e drogas, é preciso programa para a pessoa que está em uso e tal. Mas é preciso também, esse programa precisa contemplar também ações junto à família, de suporte, de orientação, de apoio, etc. Então, quando eu digo que nós precisamos de programa para essa questão, né, ele precisa abarcar atividades, ações que incorporam as pessoas, a família, etc., o entorno, né, de vida da pessoa que está em uso, que está em uso abusivo e tal. Então, é isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa criar. As políticas precisam contemplar isso, né?
Mas existe uma ideologia, né? Ideologia é um pensamento que parece verdadeiro, não necessariamente ele é, né? De que se vai lidar com álcool e drogas pela repressão, pela força, pelo aprisionamento, né? Pela matança, como a gente vê em jovens periféricos, né? E coisas do tipo. Então, é isso que predomina como pensamento comum na sociedade, porque é essa política dominante e que acaba interferindo no pensamento dos trabalhadores, como, né, foi colocado aqui, foi a Ivete que colocou, acaba os próprios trabalhadores, etc., achando que é isso mesmo. Então, é isso que é preciso mudar. Por isso, discussões como essa são importantes e outras mais, reproduzir essa conversa onde for, as pesquisas, os estudos que mostram evidência, né, do que é eficaz, do que não é. A discussão da redução de danos é muito importante, porque é um dispositivo de cuidado, né? Você não proibir a redução de danos parte do princípio, não está proibido usar droga. Agora, vamos negociar como será esse uso, ou até se será essa droga, né? Eu sei que o programa em São Paulo ele oferecia cerveja para as pessoas que entravam no programa, por exemplo. Negociado isso, o cara deixava de usar heroína, cocaína, usava cerveja. É redução de danos, é assim que começa, né? Então, se proíbe, daí você perde a comunicação, a audiência com a pessoa, né? Então, esse manejo que é sensível, precisa cuidar das pessoas com gentileza, com sensibilidade. Essa é a questão que falta, né? Principalmente. Eu sei que a situação é muito difícil, né? Os trabalhadores, muito difícil, os familiares, por isso o programa tem que contemplar também a família. Só uma Oxalá chegaremos a observação. um governo que vai entender isso, hein, Paulo? Você, Paulo. Pois é. Só para reforçar o que você está falando, Túlio, o Dartil ele fez todo um laboratório lá na Unesp para usuários de crack substituindo por maconha. E 100% dos usuários de crack abandonaram o uso de crack, trocando pela maconha. Então, essa é a redução de danos. Né? Exatamente, é isso. Se você entra numa linha proibicionista, está tudo proibido. É abstinência. Então, você deixa de ter uma conversa, um diálogo com a pessoa, você não vai ter audiência junto a ela, né? O absenteísmo leva a segregar, aprisionar a pessoa, porque é a única forma de garantir o absenteísmo, e a eficácia é 3% o resultado. Porque saindo de lá, ela vai voltar para o mesmo meio, vai voltar a usar. Né? Por isso tem que trabalhar com a pessoa. E aí que a redução de danos é uma estratégia muito interessante. Eu conheço, então, Dartil, isso mesmo, Dartil de Oliveira, da Unifesp, esse programa. É uma negociação com a pessoa, deixa a heroína, te dou a maconha, né? Deixa a maconha, te dou a cerveja. Enfim, nos anos 80, a redução de danos não é novo. Isso começou lá no início dos anos 1980, tem mais de 40 anos. Eu lembro muito bem que nos anos 80 começou na Suíça um programa de redução de danos que foi junto com a epidemia de AIDS, que foi ali nos anos 80, 85, né? Estava no auge da epidemia de AIDS, porque principalmente pessoas que faziam uso de drogas injetáveis. E na Suíça, um programa de redução de danos que prevenia também a transmissão de doença, como AIDS, envolvia o fornecimento de seringas a usuários de drogas.
pelo poder público. O programa de redução de danos dava seringa para usuários de drogas injetáveis, para evitar o contágio de AIDS. Então, começa uma política, a partir daí, de redução de danos também para a própria, ser aplicado também para o próprio uso abusivo de álcool e droga. Então, são essas estratégias que dão certo. E, infelizmente, assim, elas são residuais hoje, não é o que nós temos hegemônico. É claro que tem muitos municípios que têm consultório na rua, muitos municípios que utilizam políticas de redução de danos. Tem até um profissional de saúde com essa atribuição, né, o redutor de danos da saúde mental. Então, são as estratégias. Os casos são diferentes, evidentemente. Tem pessoas que precisam de tutela, né, permanente, acompanhamento, referência terapêutica. Enfim, a saúde mental tem instrumentos, né? Falta apoio, política, ganhar amplitude, financiamento, treinamento de pessoas, isso tudo. Eu vou ver se eu convido o Dartil para vir conversar com a gente segunda-feira que vem sobre essa pesquisa que você está citando, Túlio. O Dartil vale muito a pena, ele está há muito tempo nisso, né? Tem uma vida dedicada a trabalhar e pesquisar esse tema. Mais alguma questão, gente? Eu queria uma... Alguém sabe dizer como está São Paulo depois que eles esvaziaram a Cracolândia? Edna, eu acompanho bastante de perto a situação toda de São Paulo. Tenho relações com várias pessoas que operam lá nesse ambiente, né? E a situação está absolutamente agravada, porque quando existia a Cracolândia, existia um lugar onde as pessoas se reuniam e ali existia uma relação que era uma relação onde você podia aplicar políticas públicas em massa, né? Reduzindo muito o custo, inclusive controle de drogas, etc, etc. Com isso que a Prefeitura de São Paulo, junto com o Estado, né, o governo do Estado, fez, que foi expulsar os usuários daquela região a partir da violência física mesmo. Existem vários vídeos circulando na internet que demonstram a PM espancando população de rua que estava dormindo nas ruas. Inclusive, matou mais de um a partir de violência física, com cacetete, né? Essa população se espalhou pela cidade de São Paulo como um todo, inaugurando mini cracolândias em toda a cidade de São Paulo, e, a partir daí, se perde o controle completo, inclusive, de qualquer possibilidade que se tenha de fazer estratégias de redução de danos ou qualquer tipo de relação que se possa ter, né, com esses cidadãos, porque agora ficou tudo muito mais custoso. Cada vez que eles conseguem se reunir em algum lugar,
a polícia de São Paulo vai lá e desfaz esse lugar de novo, à base da violência, então obrigando com que eles sejam ciganos dentro da cidade de São Paulo, né? Inclusive, existia um período que a Prefeitura de São Paulo estava colocando eles forçadamente dentro de ônibus e abandonando eles nas madrugadas nas cidades vizinhas de São Paulo. E isso foi pior ainda, porque eles perderam completamente os vínculos que tinham e passaram por maus tratos também nessas cidades vizinhas. E a coisa está muito grave, muito séria, né? É interessante, só terminando, para passar para a Dilson, que a Dilson é uma pessoa que acompanha mais de perto ainda do que eu toda essa questão, mas é interessante porque nunca se foi à fonte, aonde que é a fonte daqueles usuários, né? Assim, porque o usuário de crack não brota no asfalto. Por que que São Paulo era uma cidade marcada por essa população? E existe já todo esse mapeamento, como, por exemplo, existem duas situações bastante conhecidas lá, que a primeira é o seguinte: os canaviais se utilizam, na época de colheita, se utilizam de mão de obra barata do Nordeste ou do interior do Brasil, né? E levam eles para trabalhar nos canaviais paulistas, e eles, os donos dos canaviais, distribuem crack para os seus trabalhadores, porque os seus trabalhadores, usando crack, eles aumentam a produtividade, uma vez que não come, não dorme, etc., né? E quando essas pessoas se tornam impossibilitadas de continuar trabalhando, eles enchem de ônibus e largam na cidade de São Paulo. E uma outra situação é que esses prefeitos das cidades circunvizinhas de São Paulo pegavam a população de rua e largavam em São Paulo também com ônibus de madrugada. E, ao largar em São Paulo de madrugada, né, essas pessoas que chegavam lá sem vínculo algum acabam usuários de droga ou agravando ainda mais o uso de droga. Então, tudo isso não é falado, né? Só o que é falado é sobre esses usuários ali, né? Existem matérias, inclusive, que mostram que hotéis de classe média alta, andaram durante um largo período se transformando em moradia de usuários de droga, com drogas liberadas dentro desses hotéis. Isso nunca foi comentado, nunca foi falado. Diga lá, Dilson. Olá, boa noite para todas, todes e todos. Sou Adilson, falando aqui de São Paulo, capital, Zona Leste. Então, o governador, o vice-governador de São Paulo, ele deu uma entrevista, tá no várias emissoras da Band, News, SBT, só é colocar lá. Ele falando da remoção que teve das pessoas usuárias da Cracolândia. No mês de junho, ali de maio, abril e maio, né? Ele falou que mais de 2.200, ele fala, né? Eu só estou repetindo o que está lá na reportagem. Foi levado internados em hospitais, não fala onde, e levado para as comunidades terapêuticas. Todo mundo que de qualquer lugar do Brasil sabe que o governador de São Paulo, né, da política que eles defendem. Tudo que estava lá no governo, na época do governo Bolsonaro, em Brasília, agora está ocupando os cargos no estado de São Paulo, né? Que é governo deles. A lei que se instalou em São Paulo. E a prefeitura, que ainda tinha um pezinho um pouco longe, na época do governo do que faleceu lá, não lembro o nome dele agora, deu um branco, né, no nome dele.
ainda mantinha uma relação ali boa de fazer uma associação com o programa que tinha braços abertos, a lei da política de drogas, né? Agora escancarou, né? Depois que o Ricardo Nunes, agora o atual prefeito, ele foi reeleito, né? Pelas urnas, agora escancarou, mesmo programas religiosos mesmo, né? Dentro do município de São Paulo. Até o Conselho Municipal sobre Drogas, quem está na coordenação é a própria gestão, e enfrenta a sociedade civil para não coordenar o conselho. Um horror. Cada vez que a gente vai lá no conselho, aquele embate terrível entre governo e sociedade civil, até para manter o Conselho Municipal de Política sobre Droga, porque a lei fala uma coisa e, na prática, eles fazem outra de política, que é de internação, né? Toda essa coisa, até muro dentro da Cracolândia tem. No dia 10 foi feita a audiência pública na Câmara Municipal. Está gravado também na Comissão de Saúde, via Comissão da Saúde, Trabalho, Promoção Social, Trabalho e Mulher, o nome da comissão. Está gravado, foi uma audiência grande, foi das 18h30 até as 22h lá, debatendo. Inclusive tem um relato da missão que teve do CNDH nessa audiência também, que teve em São Paulo lá. Foi quase uma semana com audiências públicas, ouvindo lá na Cracolândia, lá também na Defensoria, na DPU, né? E depois que passou a audiência, em vez deles melhorar as condições, não foi, vai fechar. Então, a briga para o fechamento do teatro de container, lá na Cracolândia, né? Que era um lugar também que as entidades se reúnem com arte e cultura para as pessoas, quer fechar também. Eu não sei ainda como que está o fechamento, se parou. Eu sei que o próprio Conselho de Direitos Humanos, o Nacional, e as entidades fez uma campanha para não fechar também um teatro de container, falando com a Secretaria de Cultura. Sexta-feira, dia 27, vai ter o lançamento no plenário da Câmara Municipal de um relatório que é feito por um grupo de trabalho na Cracolândia, no município de São Paulo. Também vai ser transmitido pelo canal do YouTube, no plenário dos vereadores, tá? Aí, no mesmo horário, vai ter uma outra audiência, está tendo uma outra, acho que é no Teotônio Vilela, sobre os contratos de gestão das organizações sociais, que está renovando, que são tudo religiosas, seja ela no SUS, né, seja ela na rede de atenção psicossocial, seja ela agora nessa leva de tomado, né, por comunidades terapêuticas e pensamentos de políticas higienista mesmo, né, hospitalocêntrica, medicalocêntrica, e que a pessoa que usa droga, que está em situação de vulnerabilidade, porque tem um alvo, né? Elas são marginais, são vagabundos. A ideia deles é essa, isso é óbvio. E por um outro lado, a nível nacional também, eu vi falar de pessoas trabalhadoras que o próprio governo federal está resistindo a colocar no Planad, que está tendo as audiências públicas nacional, né? No Planad, eu tenho uma crítica sobre isso, elas não estão sendo bem divulgadas, essas audiências públicas. E o próprio governo e a sociedade civil que está em torno dos conselhos lá, querem pôr a redução de danos em primeiro lugar, né, no próprio Planad, e o governo federal resistindo de usar até a palavra redução de danos. Quer dizer,
Nós temos a política da extrema-direita e a política das pessoas, falo progressistas, né? Que está no poder, que não quer enfrentar a extrema-direita com a questão da redução de danos, tá? Tem muita coisa mais para eu falar, mas eu não vou ficar aqui tomando tempo mais, que outras pessoas também podem querer falar. Mas, assim, eu vou até colocar aí o convite desse relatório. Quem quiser acompanhar na sexta, a partir das 19 horas, acompanhe, 18h30, pelo canal do YouTube da Câmara Municipal e ver esse relatório, tá? E a outra audiência que já teve sobre saúde mental no dia 10 de maio, foi de 10 de junho, tá? Também está gravado. Bom que lá fica gravado. Ok, é isso. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo que está aqui. Adilson, vou te pedir 2 favores, Adilson. Primeiro, Sim. coloca lá no grupo da gente o link dessa gravação, dessa audiência do YouTube, para a gente poder difundir dessa que aconteceu e essa que vai acontecer sexta-feira que vem, né? E outra coisa, por favor, ocupa mais o tempo da gente. Fala aí, por favor. Então, é isso, basicamente é isso, né? E, esqueci de falar que se espalhou, né? Os que não foram internados, que conseguiram fugir, eles se espalharam para alguns lugares mais distantes do centro ali. Tem uma parte grande embaixo do Minhocão, mas aí eles agora estão fazendo um projeto no Minhocão, tipo que foi lá acho que na China, olhou, né? Vocês viram a reportagem lá, que para usar embaixo do viaduto como jardins, local de paisagem, estacionamento de carro, sabe? E é assim um projeto milionário, né, gasto ali debaixo dos viadutos. Tem críticas sobre, né, esse trabalho, esse gasto exorbitante debaixo do Minhocão, sendo que há anos na cidade de São Paulo se discute a demolição do Minhocão e não, né, a manutenção dele. É uma cana de braço. Porque eu também já participei e acompanhei o Conselho Participativo, que discute mais a infraestrutura, né, na cidade, e é aquela medição de força mesmo, seja de governo de extrema direita, seja de governo de direita também. Que desde a época que o Haddad era prefeito, que discutia nessa questão da demolição do Minhocão, e nunca saiu nada. Então aquelas paisagens no muro, aí morre tudo aquelas plantas, nossa, sempre um rebuliço terrível. E as pessoas mesmo, os corpos mesmo, eles continuam sendo jogados para lá e para cá. Tem muito dinheiro São Paulo, mas não tem muito investimento no social, né? Não tem mesmo. É investimento no social para acabar mesmo, para uma solução como outros países fez de forma humana para acabar com a questão da política de, do uso de drogas na situação vulnerável, né? Porque muitas pessoas usam em casa, em bares, em locais, como o Paulo já falou aí, em hotel, sem estar naquela situação de rua, né? De Cracolândia e das várias Cracolândias que virou no município de São Paulo. E assim, eles vão tapando só, né, com a peneira, com um programinha ali, aqui. Eu falo que esse programa não tem a solução, né? Mesmo aquele programa de braços abertos, ele atendia poucas pessoas, números pequeno em relação ao número de pessoas que tinha na Cracolândia, né? Na época. Então, assim, eu vi países que acabaram, mas foi com
com outro tipo de política, não com política higienista, né? Como está tendo no estado e no município de São Paulo. É isso, espalhou, né? Tem várias Cracolândias, e assim eu não vejo uma solução, não. Até o pessoal do Ministério não, da Defensoria Pública, eles estão sendo atacados por eles também, né? Quando tenta enfrentar o governo. Tem também o pessoal do Ministério Público Federal está pedindo os relatórios lá da Câmara dos dias que houve esvaziamento lá da Cracolândia para ver como que foi a situação. O prefeito falou que apagou, né? Porque eles têm o Smart Sampa, né? Que é um programa de vigilância muito criticado. Mas na hora de dar as filmagens para quem pede para ver questões de violação de direitos humanos, não quer ceder. Tem até uma matéria na Folha de São Paulo também. Eu vou pôr lá no grupo essa matéria, vocês abrem e dão uma lida nela para ver, tá? Essa matéria aí não sei, quem mais aqui é de São Paulo, tô vendo o Alexandre, eu, né? Se tiver mais alguém aqui, também pode falar um pouco. Tá? Não tem nada para falar. Isso. Então, é isso. A gente está continuando, né? Fazendo essas audiências, fazendo reunião em movimentos, fazendo nas comissões de saúde mental. Tem dificuldade grande de implantação de CAPs álcool e droga, porque as OS que está contratada, elas vão priorizando, né, as CTs, as comunidades terapêuticas, agora esse nome de clínicas acolhedoras, né, deram o nome, agora é clínicas, é tanto nome, criticou mudar de nome. E vocês viram aí recentemente um monte de matéria no Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro, né? O tanto de gente que, na fiscalização que estão fazendo, mostrando a precariedade e a violação de direitos humanos. O pessoal do Rio de Janeiro está fazendo a fiscalização estadual. Eu vou ver se vão fazer também em São Paulo, junto com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, mais os mandatos de parlamentares, mas não chama os movimentos sociais, as próprias pessoas usuárias que vivem a situação de violação, né? Há tempos atrás incluía as pessoas usuárias também nessas inspeções. Hoje o movimento também mudou, não inclui, eu fico falando sobre isso, né? As vítimas não são incluídas na inspeção, que conhece bem a realidade desses lugares. E tá até no Instagram do pastor Henrique, ele falando lá que ele foi convidado para participar dessa inspeção que está tendo no Rio de Janeiro. E ver a matéria lá de quantas pessoas foi tirada de dentro de comunidades terapêuticas que estava sofrendo violações de direitos humanos lá. É isso, obrigado. Obrigado, Adilson. Muito bom o seu relato, muito completo, detalhado. Eu tenho acompanhado pela imprensa, né? Vi essa questão mesmo que estavam colocando projetos de estacionamento, jardins, em lugares debaixo de viadutos que parte, né, da população lá da Cracolândia, entre aspas, né, se refugiou. E aí, o relato do Adilson, então, dá oportunidade para a gente já ir finalizando aqui e falar desse conceito do Achille Mbembe, que está nesse artigo, que é o da fronteirização do mundo, fronteirização dos corpos, né? O que o Achille Mbembe vai falar? Ele vai falar que nós vivemos num mundo fronteirizado,
porque certos grupos populacionais não têm acesso a alguns espaços. E eu acho que esse exemplo, por exemplo, o espaço urbano, ele vai falar, né, de as fronteiras existem, as fronteiras físicas, que são estabelecidas para certos grupos. Então, você pega, por exemplo, certos grupos não podem frequentar certos lugares. Você pega a população usuária de álcool e droga, você pega a população, os negros, indígenas, deficientes, comunidade LGBT, certos grupos populacionais sofrem uma discriminação da sociedade e eles são impedidos de certos espaços sociais, urbanos, econômicos e políticas públicas e tal, né? Então, o que é chamado pela ação do mundo. Se isso eu picotei aí, para mim, acho que eu congelei aqui. Não sei se chegou para vocês o meu congelamento. Mas então o Achille Mbembe vai falar dessa fronteirização do mundo. Agora fala que os corpos são esses corpos são corpos fronteirizados. A eles é impedido também o acesso. Então são corpos que guardam as fronteiras, ou seja, eles não podem acessar todos os lugares, todos os ambientes. Então, quando a Adilson vem falar de que estão fazendo estacionamento de baixo viaduto para a pessoa em situação de rua não acessar, está cravando de forma muito clara o que é um corpo fronteirizado, né? Corpo da pessoa em situação de rua, corpo da pessoa usuário de substância, é um corpo fronteirizado, ele é impedido, ele é limitado, impedido de frequentar, de acessar, né? Políticas, acessar o cuidado, acessar espaços físicos e tal. Então, é uma ideia, mais um elemento que nós temos para analisar esse tipo de situação. Então, acho que, concluindo por aqui, Paulo. Pois é, Túlio, aí tem duas questões, né? Que eu acho que a primeira, eu acho que essa questão de corpos fronteirizados, a gente pode falar e conversar sobre ela no nosso próximo encontro, até porque na medida que se torna uma ação sistemática contra esse indivíduo acaba internalizando essa situação, e, ao internalizar essa situação, o próprio corpo dele acaba se fronteirizando, ou seja, ele não consegue nem se reconhecer como um sujeito de direitos, um sujeito que é um cidadão antes de mais nada, né? Independente do que ele faça. E aí isso vai junto e de encontro à necropolítica, e é uma forma, é exatamente esse caminho que a gente está percorrendo. Então, eu te sugiro desse ficar sendo o tema do nosso próximo encontro, do mês que vem, essa questão dos corpos fronteirizados. O que você acha? Pode ser, Paulo. Então, se você pudesse citar, inclusive, lá no grupo, ou mandar para mim alguma biografia, algum texto a esse respeito, não sei se você escreveu algum texto e tal, para eu poder divulgar para todos, e aí as pessoas poderem vir para cá tendo lido isso. Adilson, você quer fazer mais alguma observação, Adilson? Sim, eu quero dizer que além de fronteirizado, né, como usado o termo do texto do escritor, ele tenha corpos também que é comercializado, na minha opinião, tá? Sim, Porque cada pessoa dentro dessas instituições, ela tem um valor para quem gere esses contratos, esses negócios com o Estado. E quando eu estou falando Estado, seja ele municipal, seja ele estadual ou federal, eu acho que também tem que entrar na tabela de valores de cada pessoa que entra dentro de uma instituição dessa.
porque tem dinheiro público envolvido, tem dinheiro familiar. Eu conheço, tem depoimento de família que tem até que pagar 13º salário dentro de comunidade terapêutica para manter um familiar dentro de uma CT. E o Estado não dá solução, né? Quer dizer, tem a questão também da injustiça, né? Também além da violação de direitos humanos, do direito de usar, do direito de ir e vir, tem também a questão da ineficiência da própria justiça de dar conta disso e dos direitos humanos funcionar mesmo para valer no Brasil. Então, eu acho que deveria colocar esses elementos aí também e trazer a tabelinha de valor, né? Quanto custa cada pessoa dentro de uma CT, de uma tal, esses equipamentos, né? Quanto que é movimentado de contrato nas 3 esferas governamentais para esses negócios. Então, não é só a fronteira. E vai aumentar, né, com essas guerras que está tendo pelo mundo, o número de migrantes vai aumentar pelo mundo todo, de pessoas que vai estar sem casa, filhos que vão estar sem pais e vai para onde, né? Saiu recentemente também tá no jornal Brasil de Fato, tanto de imigrante que o Brasil acolheu em 2024, né? Muita gente mesmo. Por quê? Por causa das guerras que está tendo fora também, das más condições de vida, elas vêm para cá. Também, se não tem trabalho, não tem emprego, não tem moradia, vai para onde? Para as ruas, né? E vai aumentando a população em situação de rua. É uma tendência que está crescendo isso no mundo. E não está tendo solução, tá? Plausível, solução de fato. Vou mandar outro artigo que saiu agora, em um outro jornal de esquerda também. Eu mandei lá no grupo esse da Câmara, mandei o que vai ter na sexta, e vou mandar outros artigos, esse que saiu do Ministério Público Federal, pedindo o relatório das câmaras lá do desaparecimento das pessoas na Cracolândia. Obrigado. Muito obrigado a você, Adilson, não só por hoje, mas por sempre. Bem, então ficamos combinados com o Túlio a respeito dessa nossa programação para o próximo encontro do mês que vem. Eu vou até estender os corpos monetarizados e fronteirizados, né? Onde a gente possa expandir isso dentro de uma reflexão nossa. Combinado, pessoal? Então, até segunda-feira que vem, eu vou falar com o Dartil, ver se eu consigo confirmar com ele segunda-feira que vem. Eu te aviso, Túlio. Se o Dartil vier, eu te aviso para vocês fazerem uma. Falou? Tá bom. Abraço. Um abraço. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.